A segurança alimentar se refere a uma série de ações e práticas realizadas em todas as fases do processo de preparação do alimento, de forma a garantir que tudo que seja destinado ao consumo humano seja seguro, ajudando a evitar doenças de origem alimentar. Todas as empresas envolvidas na cadeia de abastecimento alimentar necessitam de aderir a uma combinação de orientações políticas e leis locais, nacionais e internacionais aplicáveis à gestão e à segurança alimentar. E para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui o advogado Luiz Fernando Moreira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a Lei de Segurança Alimentar entrou em vigor em 2006, né? O que ela trouxe de novo em relação ao que era praticado antes dessa data? Na verdade, ela veio dar uma dimensão maior com relação ao processo de segurança alimentar, porque ela define desde a preocupação com relação ao meio ambiente, a questão da produção, inclusive com ênfase na agricultura familiar, e a preocupação com relação ao que está sendo plantado, de que forma está sendo plantada, uso de tecnologia, de defensivos agrícolas, ou seja, é uma lei ampla que visa dar segurança não só do caráter alimentar, mas também nutricional, porque tem a preocupação de garantir o acesso à alimentação de forma regular e suficiente para toda a população brasileira. Descumprimentos a essa legislação podem ocorrer em qualquer fase do processo de feitura, preparação do alimento, seja ele preparado, né, industrialmente ou não. De que forma é feita a fiscalização para saber se essa lei está sendo cumprida? A fiscalização ela cabe tanto a nível federal quanto também chegando aos municípios, através, no caso dos municípios, das secretarias, ou Estado, das secretarias de vigilância sanitária. Cabe a elas fazer esse controle, como também as empresas, dependendo do porte, têm um autocontrole com relação aos processos de recebimento das matérias-primas, do acondicionamento dessas matérias, da conservação e da produção de alimentos. Qual é a punição se houver algum descumprimento da legislação, por exemplo? Como a pessoa é multa ou a pessoa pode responder até criminalmente, dependendo? Pode. De uma maneira geral, porque são várias as legislações para cada área de produção, varia desde uma advertência, né, até a suspensão do processo de fabricação ou mesmo a interdição parcial ou total daquela empresa. Né? E também pode ser avaliado pelo aspecto criminal, com relação ao dano causado a determinada pessoa, se conseguir definir, ou então no âmbito coletivo. Também qual é o papel do consumidor aí na fiscalização, que eu acho que me parece fundamental, né? Porque quando a gente fala de alimento, a gente está falando essencialmente de algo perecível, que pode durar mais ou menos, mas que tem uma data de validade. E aí também cabe ao consumidor ficar de olho nessa data de validade, na composição do produto, se notar alguma coisa, tem que reclamar? Com certeza, tem que reclamar, tem que tomar cuidado com relação ao acondicionamento, a forma de condicionamento, a forma de refrigeração, o aspecto do produto, em se falando de produtos de origem animal, né? A questão da validade, também isso é importante, e identificar dessa situação, cabe ao consumidor, no caso, solicitar, inclusive, a troca do alimento, né? Se não for consumido ainda, ou a devolução do seu dinheiro. E em casos mais graves, ele deve procurar a delegacia, se teve um problema com relação a uma infecção e tudo mais, se verificar o inseto, por exemplo, num alimento ou numa bebida, e comunicar o fato às autoridades locais. Muita gente às vezes tem dúvidas na hora de perguntar, tem vergonha de perguntar, né? Se está com dúvida, está vendo alguma coisa ali no supermercado, porque o supermercado também não pode vender nada fora da data de validade, também é segurança alimentar, né? Quando a gente fala disso. De chamar o gerente, de questionar ali na hora e resolver o problema ali na hora, né? É papel do consumidor Eu já também. fiz isso. Eu tive uma oportunidade num supermercado aqui no Distrito Federal e identificar que tinham vários produtos com validade vencida. E aí eu chamei o gerente e o alertei, dizendo que ele poderia ser punido, ele mesmo como gerente, na qualidade de responsável por aquele estabelecimento, e a própria empresa por estarem comercializando produtos fora do prazo de validade. Ele ficou muito preocupado e me garantiu que iria retirar. No dia seguinte eu voltei e realmente ele já havia retirado os produtos. Então cabe de fato ao consumidor esse papel, porque o Estado não vai ter capacidade de ficar atento a todos os pontos de venda de produtos. Né? Tá ótimo, doutor. A gente continua esse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Luiz Fernando Moreira, que hoje conversa conosco a respeito da Lei de Segurança Alimentar. Doutor, quem fiscaliza os produtos que são vendidos na rua, por exemplo? Essa é uma grande preocupação, porque as pessoas elas têm que entender que consumir um produto na rua é muito arriscado para a saúde.
mesmo porque você está num ambiente completamente desprotegido, né? Você tem contato com vários fatores biológicos ali, né? Inclusive a possibilidade de esgoto a céu aberto. Então, isso aí tem que ter uma fiscalização severa e cabe, na verdade, a vigilância sanitária daquele município fazer a fiscalização. Os fiscais têm que estar sempre presentes, coisa que a gente, infelizmente, não vê. Sempre a gente vê, de vez em quando aparece aí na mídia alguma informação, uma notícia de alguma pessoa que encontrou dentro de um alimento industrializado algum objeto estranho. Ou objeto mesmo, ou por vezes alguma formação estranha dentro daquele produto, né? Como proceder nesse caso para saber se realmente aquilo lá é objeto que não deveria estar ali ou uma substância que não deveria estar? Existem dois caminhos. As empresas hoje têm disponíveis um sistema de atendimento ao consumidor. Se a pessoa ligar, certamente alguém vai lá buscar aquele produto e até repor o produto para avaliar. Agora, quando a possibilidade de... Isso aí, no caso, a pessoa não ter consumido o produto. Identificou, ligou imediatamente, verificou essa situação, a empresa vai lá, até porque é preocupação da empresa preservar a sua imagem, né? Para garantir, inclusive, a venda, a perpetuidade da venda. Mas no caso de um consumo, de uma ingestão, uma identificação de alguma coisa que estava estragada, aí, nesse caso, passa a ter um dano efetivo. E esse dano vai precisar ser avaliado, a extensão desse dano e, se for o caso, até uma medida judicial. Como eu falei anteriormente, ele vai chamar a vigilância sanitária, o órgão de fiscalização local, vai denunciar o fato, se for o caso, vai comparecer na delegacia de polícia para deixar registrada a ocorrência, para que aquilo seja apurado sob o ponto de vista criminal, inclusive, não só civil, mas criminal. E aí, a partir daí, ele vai tomar as medidas cabíveis no sentido de ver aquele dano reparado. Em algum caso, cabe indenização? Cabe. Agora, são processos longos, né? Porque normalmente você está lidando com empresas, com grandes corporações, que vão alegar uma série de questões, vão colocar desde a questão da guarda inapropriada do produto, até que houve uma fraude, na verdade, que aquilo não aconteceu, que a pessoa que provocou aquela situação para gerar uma situação de indenização, caso de indenização e tudo mais. E existe isso, de fato existe, né? Por parte de empresas já tem relatos de pessoas que foram monitoradas, clientes que foram monitorados e que de fato agiam de má fé. Mas, obviamente, nós estamos falando daqueles que têm boa fé e que buscam seus direitos e que esses direitos devem ser preservados. Para a gente finalizar, um produto alterado com uma substância que não poderia ser usada naquele processo, por exemplo, e daí é feita a perícia e é descoberto que aquele produto foi realmente alterado. Pode ser considerado dano à economia popular, crime contra a economia popular? Se houver uma extensão a uma coletividade, cabe sim. Se você não conseguir definir quais são as pessoas que foram alcançadas por aquele erro, né? Na fabricação do produto, na conservação do produto, na comercialização do produto, cabe sim uma indenização, inclusive, a nível coletivo. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Luiz Fernando Moreira, que é advogado, conversou com a gente a respeito da segurança alimentar. Todos nós devemos ficar de olho, né, doutor? Com certeza. Obrigada, até uma próxima.